Olá, estimados irmãos, em nome do nosso amado Salvador Jesus, com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos dessa sétima lição, com o título Um Livro Selado Reaberto. E nessa segunda-feira, o tema é O Livro Fechado. Pergunta A. Em seguida, o que Daniel foi instruído a fazer? Daniel, capítulo 12, versículo 4, primeira parte, e o 8 e 9, primeira parte do 9. E tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? E ele disse-me, vai, Daniel, porque essas palavras estão fechadas e seladas. Portanto, aqui vemos uma diretriz direta dada pelo anjo do que deveria fazer com este livro. Pensamento inspirado Profetas e Reis, página 547, diz: honrado por homens com responsabilidade de Estado e com os segredos de reinos de influência universal, Daniel foi também honrado por Deus como seu embaixador e recebeu muitas revelações sobre os mistérios dos séculos futuros. Ele mesmo, que registrou os capítulos 7 a 12 do livro que leva o seu nome, não conseguiu compreender totalmente essas maravilhosas profecias. No entanto, antes do término de sua missão, recebeu a bendita certeza de que no fim dos dias, isto é, no encerramento da história deste mundo, ele voltaria a estar de pé no seu lugar designado, pois não recebeu permissão para compreender em seus dias tudo o que Deus havia revelado sobre o propósito divino. À medida que nos aproximamos do fim da história deste mundo, as profecias de Daniel exigem nossa atenção especial, pois dizem respeito ao tempo exato em que vivemos. Portanto, devemos estudá-las em conjunto com os ensinos do Apocalipse, o último livro do Novo Testamento. Então, vemos aqui que Daniel foi instruído a fechar o livro, a selá-lo, mas nós, na nossa época, somos instruídos agora o quê? A estudá-lo, a abri-lo, que Deus deixou ele agora aberto para o nosso estudo. Pergunta B. O que demonstra que as palavras do anjo apontavam para o mistério dos 2.300 dias? E quando esse mistério seria revelado? Daniel 8:17 e Daniel 12:4 e 9. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei e caí sobre o meu rosto. Mas ele me disse, entende, filho do homem, porque essa visão acontecerá no fim do tempo. Então, foram as palavras que, de certa forma, apontavam para mais tarde, né? E seguindo a leitura, e tu, Daniel, encerra essas palavras e sai este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Essas palavras estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Então, nós vemos aqui que esse mistério será revelado agora, então, no tempo do fim, e nós já estamos no fim do tempo do fim. Portanto, nós temos mais que buscar essas informações, saber conhecer essas profecias, porque é muito importante para nós. Ela foi guardada e reservada para o nosso tempo. Continuando lendo o Grande Conflito, páginas 356 e 357, diz o seguinte: essas profecias descrevem uma sequência de eventos onde o leva à abertura do juízo. Isso é particularmente verdadeiro no livro de Daniel. Contudo, o profeta foi instruído a fechar e a selar até o tempo do fim, a par da profecia que faz referência aos últimos dias. Somente quando chegasse esse tempo é que seria proclamada uma mensagem sobre o juízo com base no cumprimento dessas profecias. Mas, no tempo do fim, diz o profeta, muitos correrão de uma parte para outra e a ciência multiplicará. Mais multiplicado está a ciência hoje. Desde 1798, o livro de Daniel está se abrindo e o conhecimento das profecias aumentou e muitos têm espalhado a solene mensagem que o juízo está próximo. Assim, como a grande reforma do século XVI, o movimento adventista surgiu em diferentes países da cristandade ao mesmo tempo. Tanto na Europa quanto na América, homens de fé e oração têm se dedicado ao estudo das profecias. Desse modo, ao examinar o registro inspirado, encontram provas convincentes de que o fim de todas as coisas está próximo. Em várias terras existiam grupos isolados de cristãos que, só por meio de estudo das Escrituras, alcançaram a certeza de que a volta do Salvador estava às portas.
Que dirá nós com tanto conhecimento que temos e esse livro totalmente aberto para nós? Claro, não está aberto para quem ainda não estudou, mas para quem estuda o livro está completamente aberto, trazendo todos os detalhes, todos os pormenores, cada profecia que se cumpriu e as que estão agora se cumprindo debaixo dos nossos olhos. Então, temos que continuar estudando e olhando para isso com um olhar de muito interesse, com um olhar de responsabilidade para aprendermos essas profecias e o apontamento ou o que ela está apontando para nossos dias. Então, Deus abençoe e nos dê sabedoria e entendimento para compreender essas mensagens que foi deixada por este anjo ao profeta Daniel. Esse é meu sincero desejo e oração para mim todos. Amém.